Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abram as vossas Bíblias comigo no livro do profeta Joel, capítulo de número 1 e versículo de número 10. E também ainda no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 24 e também o versículo de número 28. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por mais essa quarta-feira, por mais esse esquenta. Verdadeiramente Deus está na casa. O Espírito do Senhor está neste ambiente. E você não vai sair daqui dessa noite da mesma maneira que entrou, porque tem algo sobrenatural sobre esse ambiente nessa noite. E o Espírito de Deus está falando. Que Deus abençoe a vida da igreja. Também louvo a Deus pela vida dos companheiros de liderança. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E também a pessoa do nosso pastor presidente, pastor Jairo Santana. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quantos acharam Joel, capítulo de número 1, versículo de número 10? Amém? Nos diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Capítulo 2, versículo de número 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Versículo de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Amém? Amados irmãos, Joel é um profeta conhecido como profeta do avivamento, justamente por conta do capítulo de número 2 e versículo de número 28, quando Deus usa a boca do profeta Joel para profetizar acerca de coisas que aconteceriam e que, de fato, nós sabemos que aconteceu e que continua evidente em nossos meios, porque tudo o que Joel diz e o que Pedro vai enfatizar no capítulo de número 2 é que o que aconteceu no capítulo de número 2 de Atos diz respeito àquele tempo e às gerações que viriam. Então, o mesmo Espírito que Joel profetiza no capítulo de número 2 e versículo de número 28, e que se manifesta o cumprimento da promessa, no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, diz respeito a nós também, que aqui estamos. E foi por conta também dessa promessa que a igreja cresceu, desenvolveu e frutificou no decorrer dos anos que foram se passando. Joel profetiza em um período de uma crise constante no reino de Judá. Há uma crise moral, social, política, religiosa e espiritual na terra de Judá. Fato que no capítulo de número 1, Joel, ele está dizendo que veio e que estava por vir, ou que aconteceu na terra de Judá, uma grande catástrofe, visto que o versículo de número 10 em que nós lemos,
Joel diz que o campo está assolado. Ele diz de gafanhotos, de coisas que aconteceram e que trouxeram grandes prejuízos para a nação de Judá. Joel diz que eles estão vivendo um período de crise, uma crise que traz desconforto para todo cidadão judeu da época. Joel também diz que toda essa crise e todas essas dificuldades se dão na área do plantio, da agricultura, porque ele diz que o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Eu não sou muito de tematizar mensagens, mas se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, eu diria: os 3 elementos para sermos cheios. 3 elementos esses que não pode faltar para que nós venhamos ser cheios. Joel diz que o povo está vivendo em uma crise, onde a lavoura não produz, até porque ele diz que o campo está assolado. Em pensando nessa palavra de Joel, nós entendemos que a situação era tão caótica que tudo que se plantava no campo não produzia, não crescia. Ora, se eles plantavam e não crescia, eles também não colhiam, visto que todo o ramo da agricultura que está impregnado na cultura judaica era para o seu serviço, para o seu mantimento, para as suas necessidades, tanto físicas quanto econômicas. E se há uma crise generalizada, é visto que o povo, a nação, não estava mais desfrutando de todos os benefícios que a terra poderia produzir, visto que ela não produzia mais. Então Joel é chamado para profetizar, para também informar ao povo que tudo que eles estavam vivendo era consequência dos pecados que eles haviam cometido contra Deus. E Joel é incumbido de trazer o povo ao arrependimento, é incumbido de trazer a nação a se arrepender, porque se arrependesse, toda aquela crise que eles estavam vivendo, Deus iria suprir as suas necessidades e ia trazer um avivamento sobre aquela nação. Fato que Joel vai dizer no versículo de número 24, que a nação é a mesma, a terra é a mesma, o ambiente do capítulo 1 é o mesmo do capítulo 2, mas ele mostra que se o povo se arrepender e voltar a andar nos caminhos do Senhor, Deus diz que as eiras se encherão de trigo. Mas no capítulo 1, o trigo foi destruído, mas no capítulo 2, se houver arrependimento, Deus vai encher as eiras de trigo. No versículo de número 24, ele diz: e os lagares transbordarão de mosto. Mas o mosto se secou. Mas Deus está dizendo que se houver arrependimento, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, porque outrora o óleo faltava. Mas no capítulo de número 2, Joel está dizendo que se houver arrependimento, vai encher os lagares de mosto e de óleo. E quando ele chega no versículo de número 28, ele diz a seguinte palavra: e há de ser que depois do que, irmão? Depois do arrependimento, e depois que o celeiro se encher de trigo, depois que os lagares se encher de mosto e de óleo, eu derramarei
do meu espírito. O que Joel está profetizando em um tempo de crise é que é possível nesse tempo de crise, se haver arrependimento, Deus restaurará tudo aquilo que está faltando. E o que me chamou a atenção no versículo de número 10, é que Joel vai dizer que o campo está assolado. E por que o campo está assolado? Porque o trigo foi destruído, ou está destruído. O trigo nos faz lembrar aqui de pão, de alimento. O trigo nos fala da cultura judaica, onde eles plantavam e onde eles colhia, aonde o trigo era responsável e usado para a fabricação do pão. Pão esse que era um elemento, um mantimento, um dos mantimentos mais utilizados na cultura judaica. Pão, então, não poderia faltar. Mas o que me chama a atenção é que Joel profetiza de algo que a nação está vivendo. Olhando por uma ótica física, o mantimento através do pão não estava chegando, porque o trigo foi destruído. Mas olhando para uma aplicação espiritual, eu entendo que a nação deixou de ter como primazia a palavra de Deus, porque pão aqui simboliza a palavra, pão aqui simboliza a mensagem da palavra de Deus. E como é que você diz isso? Eu digo isso porque antes da Babilônia chegar e antes do cativeiro acontecer, Deus levantou muitos dos seus profetas para anunciar a nação, para que eles viessem se arrepender e algo terrível não viesse a acontecer. Mas no capítulo 20, versículo 9 do livro do profeta Jeremias, Jeremias está desanimado e ele está dizendo para Deus: Deus, o Senhor disse que ia me levantar para derribar, para construir, para fazer e acontecer, mas tem uma coisa: esse povo não ouve a tua palavra, esse povo é obstinado, esse povo não se atenta para a sua mensagem, e como eu não vejo o resultado, no versículo 9 ele diz: porém eu não prego mais no teu nome. O que é isso, irmão? É a nação desprezando o alimento que Deus mandava constantemente para que algo terrível não viesse a acontecer. E essa nação não atentou para a voz de Deus. Joel ainda continua dizendo, e ele diz assim: não foi só o trigo que foi destruído, mas também o mosto se secou. Mosto está na cultura judaica, a produção do vinho, do suco de uva, e o mosto é o suco da uva fresca, era o que era usado e servido para a produção do suco e para a produção do vinho. Um judeu não ficava sem vinho dentro de uma festa, era a cultura dele. Nós vamos ver no Novo Testamento que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está chegando no casamento em Caná da Galileia, ali está um casamento, onde a mãe de Jesus diz para ele: ó, Jesus, acabou-se o vinho, e Jesus vai operar o milagre, porque na festa de um judeu não poderia faltar o vinho. Vinho é um símbolo de alegria, é uma especiaria judaica que não se faltava, não era só para as festas, mas o mosto era usado e utilizado também para colocar em feridas, para curar enfermidades, como Jesus vai dizer quando ele diz a respeito do samaritano, que encontra lá o homem caído, meio morto, mas quando vê ele, deita-lhe azeite e vinho em suas feridas. Então o vinho era algo essencial para a cultura judaica. O vinho não poderia faltar na cultura judaica, era um símbolo para eles de alegria. E mas
um manual bíblico de costume judaico vai dizer que eles não tinham só a alegria da produção do vinho, ou do uso, ou do consumo do vinho, mas o manual bíblico vai dizer que eles, era muito difícil colher as uvas, era um trabalho árduo para se fazer. No entanto, eles faziam com alegria, com louvores, com danças e cânticos. Ainda que era um trabalho árduo para se fazer, eles faziam com alegria, com cânticos e louvores. Não só obstante disso, quando eles estavam no lagar a pisar as uvas, todos se reuniam e cantavam e se alegravam por estar extraindo o mosto. Mas no caso aqui, Joel está dizendo, o mosto se secou, não tem mais como consumir, não tem mais como produzir em uma ótica física, já não tem mais como ser usado, mas em uma ótica espiritual, a nação já não vivia mais a alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque como diz a Bíblia, que um abismo chama outro abismo, a nação que outrora deixou de ter como primazia a palavra de Deus, também vai deixar de se alegrar na presença de Deus. Como diz o salmista, no Salmo de número 137, o salmista vai dizer, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os que nos constrangiram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor, se estamos em terras estranhas? O que o salmista está dizendo aqui, é que por conta deles não terem ouvido a voz do Senhor, agora eles estão em terras estrangeiras, estão diante do rio Quebar, e diante do rio, eles estão pendurando seus instrumentos de adoração, porque não tem como adorar, estando em terra estranha. Então a alegria se esvairiu da mão da nação, a alegria se esvairiu da nação. Mas Joel, ele não fala só do trigo, ele não fala só do mosto, Joel também diz que o óleo falta. O óleo também é um elemento muito importante para a comunidade judaica, não poderia faltar, era essencial, tanto no cultivo, quanto na venda, quanto para pagar os impostos que eles deviam. O óleo não poderia faltar para os judeus. E o que é o óleo aqui na concepção? O óleo não poderia faltar. Mas quando eu olho o texto e vejo o que Joel está escrevendo, está profetizando, ele diz assim, o trigo foi destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Ele não diz que o óleo acabou, mas ele diz que a essência, que o óleo, o azeite está faltando. E eu comecei a pensar, por que o óleo falta? Por que está faltando o óleo para os judeus? Por que esse elemento tão importante que eles usavam na sua cultura, tanto para curar enfermidades, quanto as mulheres usavam, por que esse elemento está faltando? E eu comecei a pensar, e Deus começou a me levar àquela mulher viúva, quando o profeta olha para ela na sua crise, nas suas dificuldades, e diz para ela, mulher, o que tens em casa? E ela vai dizer assim, a tua serva não tem senão uma botija de azeite, mas eu não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Então o profeta, em 2 Reis capítulo 4, vai dizer para a viúva, então sai pelas vizinhanças, pede vasos emprestados e começa a colocar o azeite da sua botija nos vasos que você pediu emprestado. Então ela começa a colocar o azeite dentro do vaso.
E enquanto tem vaso, o azeite está sendo derramado. Enquanto tem vaso, o azeite está sendo enchendo os vasos. Enquanto tem vaso, não acaba o azeite da botija. A botija continua derramando azeite nos vasos que ela pediu emprestado algo. Me chama a atenção aqui que o problema da viúva, ainda que era econômico, não era falta de óleo, não era falta de azeite. O problema da viúva era falta de vaso, porque se tiver vaso, tem azeite. Se ela tivesse vaso, os vasos seriam cheios. E o que me chama a atenção é que o profeta olha para ela e diz assim: então sai para trabalhar, você tem azeite, então se movimenta, sai de dentro de casa, começa a pedir vasos emprestados. O que é isso, irmão? É que Deus, assim como o pastor Gesiel disse quarta passada, Ele não usa quem está desocupado, não, Ele usa quem trabalha. E se você estiver com falta de alguma coisa, começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a ler a palavra, que Deus vai encher essa botija. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Qual é o problema? Que o óleo falta, é que o profeta diz para ela: enche os vasos, e ela começa a encher, e ela vai enchendo vaso após vaso, e de repente ela quer continuar enchendo, mas ela olha para os filhos e diz: traz mais vaso. E aí a Bíblia vai dizer que os filhos dizem: mãe, os vasos acabaram. E aí o texto em seguida diz: e o azeite da botija parou. Não é invertido, não é o azeite parou e acabam-se os vasos. É os vasos se acabam e o azeite para. Meus irmãos, o problema da nação de Israel é que eles não ouviram a palavra do Eterno. E por não ouvir a palavra do Eterno, entraram em um cativeiro e já não tinham mais alegria do Espírito. Eles já não eram mais recipientes preparados para receber o dom do Espírito Santo de Deus. Porque assim como para a viúva, o texto em Joel nos faz entender que o óleo só falta por conta de vasos não preparados para serem cheios. O óleo aqui simboliza o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus quer encher, como encheu em Atos 2, como encheu na Rua Azusa, como encheu nos grandes avivamentos na história, e como quer encher aqui nessa noite também. Mas Deus não enche quem está desocupado, Deus não enche quem não lê palavra, Deus não enche quem não vai para a oração e para a consagração. Deus enche quem se coloca na brecha, Deus enche quem lê a Bíblia, Deus enche quem vem cultuar numa quarta-feira como essa. Deus tem poder para ser derramado do alto, mas para Ele fazer um avivamento, é preciso ter arrependimento, é preciso andar pela palavra, e é preciso viver através do Espírito. Qual é o problema do óleo faltar? É porque na realidade não tem vasos para que o óleo venha a ser derramado. Qual é o problema do óleo faltar? É porque estão faltando vasos para serem cheios. E eu pergunto aqui nessa noite: como é que você se apresenta como vaso diante do oleiro? Porque o oleiro está com os céus abertos a ponto de derramar óleo sobre a tua vida. Mas você precisa estar disponível e preparado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. A nação de Israel já não estava mais preparada para receber o azeite, o Espírito Santo. Mas nessa noite eu sei que há pessoas aqui disponíveis. Deus não precisa de muitos não, irmão. Deus precisa apenas de um que não olha para as circunstâncias,
um que não olha para as dificuldades, como William Seymour, que vai estudar uma teologia e ter que ficar no corredor ouvindo a palavra, porque ele era negro, e quando ele vai para Los Angeles e vai ser pastor em uma igreja, ele é expulso da igreja porque ele ensina que batismo com o Espírito Santo está na Bíblia, que falar em línguas estranhas está na Bíblia, e quando ele é expulso, ele não diz que vai parar porque foi expulso, e quando ele é expulso, ele não diz que vai parar de buscar, porque ele vive no meio de um país preconceituoso, não, ele vai então para a Rua Azusa, ele vai pregar o Evangelho, ele vai pregar a palavra, e um grande avivamento vai acontecer. Por quê? Porque Deus não precisa de muitos, Deus precisa de mim, precisa de você, que seja uma tocha que incendeie a nossa geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por que estamos aqui? Porque a geração passada não olhou para as dificuldades, e olhando como alguns olham hoje e diz: mas ele não lê Bíblia, eu não vou ler, ele não prega, eu não vou pregar, ele não ora, eu não vou orar. Não, se fosse por conta disso nós não estaríamos aqui hoje. Mas a geração passada olhou as dificuldades e diz: ele não ora, mas eu vou orar, ele não prega, mas eu vou pregar, ele não jejua, mas eu vou jejuar. E Deus foi enchendo, e aqui estamos nós, porque pessoas foram movidas pelo Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um José, de um Samuel, de um Daniel, que não se contamina com os manjares do rei. Deus precisa de um Pedro, que vai se arrepender e ser usado por Deus em Atos capítulo 2. Deus precisa de você, lá na comunidade, que ainda que muitos não dão nada por você, Deus está dizendo: se orar, se buscar, se consagrar, tem óleo do céu fresquinho, sendo derramado sobre este vaso. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um, que se coloque na brecha, para que Ele venha usar nessa terra como uma tocha que incendeia. Eu fico imaginando, se o William Seymour tivesse desistido na primeira porta fechada, na primeira discriminação, nós não teríamos visto o avivamento a partir dele, porque Deus ia fazer, mas ele é alguém que se permitiu ser usado por Deus, e que se colocou na brecha, e Deus encheu. Ainda hoje pode ter alguns William Seymours aqui, ainda hoje pode ter alguns Josés e Marias aqui, ainda hoje pode ter jovem, adolescente, que ainda que aquele que está do teu lado não faz, você diz: eu vou fazer, eu vou entrar para a oração, e Deus vai me encher. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías capítulo 44, versículo 3, olha o que o profeta diz: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, porque eu derramarei água sobre o sedento. Deus derrama para quem tiver sede, Deus derrama para quem entra no quarto e vai orar, Deus derrama para quem vai se consagrar e vai jejuar. Não fica esperando, irmão, sair da tua casa e vir para um esquenta, ir para o congresso unificado, esperando o céu descer sobre a tua vida, se você não vai para o joelho, se você não vai para a leitura da palavra. Isso não muda. A senha é a mesma. Ou nós oramos, nos consagramos, ou não tem a descida do Espírito Santo. A senha continua sendo a mesma: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Começou com muitos, mas continua 120.
porque alguns no meio do caminho não suportam a perseguição e as lutas que vão vir. Mas eu tenho certeza que aqui tem jovens e adolescentes que não são movidos pela circunstância, pelo governo, pelo ambiente político, pela terra que nós estamos vivendo, mas são movidos e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E eu caminho para o final. Versículo de número 24. No versículo de número 28, Joel diz: e depois, e há de ser que depois dos acontecimentos de arrependimento, quando é que Deus vai derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida? Quando esses elementos forem partes integrantes de nosso dia a dia, quando o alimento que é a palavra for a primazia para minha alma, quando a alegria do Espírito Santo em meio às circunstâncias não mudar, o meu caráter diante da sociedade, quando é que Deus vai derramar do seu Espírito Santo? Quando eu estiver preparado para receber o óleo que desce do céu sobre a minha cabeça. Quando isso acontecer, se cumpre o versículo de número 28, e há de ser que depois de eu viver esse arrependimento, e voltar por esse caminho, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, aleluia, aleluia. O que o capítulo 2 de Atos Apóstolos nos faz entender, o que Joel diz ainda no capítulo de número 1, é que no capítulo 1 havia ausência de palavra, de alegria do Espírito e do óleo. Só que aí lá nos evangelhos, a nação que já vinha sendo oprimida, desde o Antigo Testamento e agora pelos romanos, esperam um rei político, alguém que fosse igual a Davi, mas quem nasce em Nazaré é Jesus Cristo. E lá em João, capítulo de número 1 e versículo 1, a Bíblia diz que o verbo estava com Deus. O verbo aqui é a palavra. Se no capítulo 1 de Joel faltava a palavra, se no capítulo 1 de Joel o trigo está destruído e as pessoas não queriam ser alimentadas pela palavra, no capítulo de número, no evangelho, segundo escreveu os evangelistas, está nascendo em Nazaré o Messias, o verbo, a própria palavra de Deus, e é Ele que está se manifestando no meio do seu povo e da sua igreja. Se lá em Joel faltava, nos evangelhos está nascendo o verbo que estava com Deus desde o princípio, e a alegria que Ele veio em carne e habitou entre nós, mas Ele morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Se eles desanimaram com a sexta-feira, no domingo eles estavam se alegrando, porque aquele que disse que ia morrer, também disse que ao terceiro dia ia ressuscitar. Então a alegria do Espírito Santo estava se movendo entre os discípulos. O que faltava era o óleo ser derramado sobre a cabeça deles. Então Jesus, antes de subir, Ele vai dizer: permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, porque Joel diz, porque Joel vai dizer que depois daquilo que aconteceu, Ele derramaria do seu Espírito. Se em Joel, assim que a palavra é restaurada, o mosto é restaurado, e o óleo é restaurado, Deus manifesta-se com o seu Espírito. No Novo Testamento o verbo se manifestou na pessoa de Jesus. A alegria foi manifesta na ressurreição.
E Jesus está dizendo, já tem palavra e já tem mosto que não está seco, só falta o Espírito Santo descer. Nessa noite, aqui tem palavra, tem alegria do Espírito Santo, e se você for um vaso disponível na mão do Senhor, tem um céu aberto para ser derramado sobre esta igreja, sobre esses jovens, sobre esses adolescentes. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Para encerrar, versículo 28, Joel diz assim: e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A palavra derramar é entornar, encharcar, cercar. Deus está dizendo que quando Ele derramar do teu espírito, não é gotinhas, não é uma torneira pingando. Quando Deus derramar sobre aquele vaso que está disponível para Ele, que vaso é esse? Aquele que ora, que se consagra, que vem para a vigília, que não recusa culto, que vai para a oração, que vem para o culto de ensino, que não é o jovem Nutella, o adolescente Nutella, que não pode falar nada para ele, que ele já emburra. Não. Deus quer encher sim vasos que estão disponíveis, mas o termo hebraico aqui é entornar. Deus está dizendo, quando você estiver disponível, eu vou derramar tanto do meu espírito sobre você, que você será uma ilha, onde eu vou regar do meu azeite, onde eu vou regar do meu espírito, a ponto das pessoas olhar para você e dizer, mas não era aquele menino da comunidade, não era aquele irmão, que ninguém dava nada para ele, quem é esse que está pregando, quem é esse que está profetizando, quem é esse que está na igreja, que ninguém dava para ele. Deus está falando nessa noite, que Ele vai entornar do teu espírito sobre a tua vida. Aleluia. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Aleluia. 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 Deus quer banhar aqui nessa noite. Deus quer entornar do teu espírito. Deus quer fazer de nós como uma ilha, aonde você olha para um lado é água, onde você olha para o outro é água. Deus quer nos entornar, fazer de nós a tua ilha particular. Deus quer abrir as comportas do céu e derramar do teu espírito sobre essa juventude, sobre esses adolescentes, sobre esses músicos, sobre esses obreiros, sobre a nave da igreja. Deus quer nos entornar, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele faz uma revolução no teu bairro. Um crente cheio do Espírito Santo, ele leva a palavra para dentro da sua casa, e o teu pai, tua mãe que não são convertidos, começam a ver que a tua vida mudou, e eles precisam de mudança também. Deus vai mudar o ambiente da tua casa por causa de você, quando o Espírito Santo de Deus te entornar. E eu quero orar pela igreja, porque Deus está aqui nessa noite para derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Quantos crêem nessa palavra? Amado Deus, eterno, querido e soberano Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, e eu sei, Senhor, conforme o Senhor colocou no meu coração,
que o teu prazer é entornar do teu Espírito sobre toda a carne aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que venha derramar do teu Espírito sobre essa criança, que venha derramar do seu Espírito sobre esse adolescente, que venha derramar do teu Espírito sobre este jovem, que venha derramar do teu Espírito na nave da igreja, que venha derramar do teu Espírito lá na galeria, sobre os músicos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloque em nosso coração o desejo de buscar a tua palavra, coloque em nosso coração a alegria do teu Espírito Santo, coloque em nosso coração, Pai, o anseio de estar disponível, porque como vasos disponível, o Senhor abre as comportas do céu e derrama do teu azeite sobre nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos alguém que venha, Senhor, incendiar uma geração, que esse povo seja um povo que incendeia Ribeirão e região. Pai, eu creio em pessoas aqui, jovens, crianças e adolescentes, que o Senhor tem levantado como tochas acesas, para que venha fazer a diferença na tua casa, no teu bairro e na tua geração. Pai, eu oro no nome de Jesus, e desde já te agradeço. Amém e amém.